Vitória Souza, a pregadora do iPhone, né? A menina das analogias. Será que de fato ela é uma pregadora do evangelho ou será que ela é uma herege? Será que de fato a igreja tem razão ali de pegar no pé dela ou de chamar a atenção dela, ou será que de fato a gente está sendo chato? Você quer saber um pouquinho sobre isso? Você quer saber de fato se é isso mesmo ou não? Hoje a gente vai reagir aqui a uma fala dela onde ela falou que a Bíblia não dá views ou não dá visualizações. Será que foi isso mesmo que ela falou ou será que a gente está interpretando de uma forma errada? Hoje eu vou reagir a esse vídeo e vou dar uma comentada um pouco sobre esse vídeo também. Mas antes de comentar esse vídeo e tudo mais, eu quero falar que eu acho que o vizinho ligou a música agora antes de gravar o vídeo. Então, se vocês escutarem aí alguma música, é do vizinho, eu fechei a janela aqui e tudo mais, né? Vou colocar aí um abafador também na edição, mas se sair é porque ele acabou ligando e eu só tenho esse tempo agora para gravar esse vídeo também. Então, o que importa é a mensagem. Vamos lá ver o vídeo dela, então. Sim, existem várias formas de ministrar a palavra de Deus. Tem a forma de exortação, arrependimento e tudo mais, mas também tem um consolo. Cristo é consolador, irmão. Cristo também consola. Ou você acha que Cristo só vai querer te bater? Não, não é sobre isso, não. Cristo é alívio para as nossas almas. Quantas pessoas estão cansadas, quantas pessoas já não aguentam mais o que está passando. Então, sabe, eu vou continuar ministrando assim. Ai, mas ela não prega a Bíblia, gente. Quem me acompanha, vai lá no YouTube, você vai ser edificado. Pega só sim. um pedacinho que tá ali no Instagram, aquilo é só um trecho. Que é, Por quê? aliás, um trecho que dá um... Aliás, por que você não põe também uns trechos que... Justamente para a pessoa ver, olha, aqui eu falei. Eu vou te falar o porquê? Porque não dá. Porque na hora que eu posto, cadê os haters? Cadê as pessoas que falam? Some, são omissos. São omissos. Quando vê os frutos, quando verem os resultados, as pessoas não querem saber. Aparece. Sabe o que acontece? Podem perguntar para minha assessoria que publica meus vídeos. Eles postam Bíblia. Quantas vezes já postou Bíblia? Mas vai olhar as visualizações. Ninguém quer saber. Os haters somem. As pessoas que falam, o que elas fazem? Omite. Omite, são omissos. Vitória, você vai continuar postando vídeo de motivação no Rios? Vou continuar. Vai continuar do jeito que tá? Vou continuar. Vocês querem respostas? Então eu vou dar respostas para vocês. Eu não vou parar. Deus me chamou assim e eu sei da minha verdade com Cristo. Vai ver os resultados. Vê os resultados. Ah, mas ela não prega a Bíblia. Por favor, vai no meu canal do YouTube. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você através das ministrações. Ah, mas então posta a palavra, a parte da palavra no Rios. Quem acompanha Rios, Rios, TikTok, Kawaii, são plataformas de vídeos curtos. Então não tem como eu colocar 1h30 de palavra lá. Não tem como. E se eu colocar só 1 minuto e meio, ninguém vai entender a Bíblia, porque a Bíblia ela é revelada. Ela é interpretada. Então, para que uma pessoa entenda a Bíblia, ela precisa de um ensinamento. Então, para você que quer ouvir a Bíblia, por favor, a plataforma do YouTube é a plataforma que a gente publica a palavra. Bem, pessoal, né, aí essa daí foi a fala dela, né? Antes de comentar a fala dela, para quem não conhece, meu nome é Rafael Loures, eu sou aqui do Amigo Jesus, trabalho também com histórias em quadrinhos, né? Tenho aí a minha história em quadrinhos, que é Supermanos, o link tá aí na descrição para vocês darem uma olhada, darem uma lida lá na Amazon, né? E além disso também eu trabalho com jovens aí já faz um bom tempo, então, né? E também sou formado em teologia, então eu vou comentar um pouquinho aqui sobre esse assunto aqui, que é muito interessante. Mas o que ela falou, o que eu vi ela falando aí, eu meio que entendi, é que parece que ela tá falando que quando ela posta algo que é bíblico, não dá visualização por parte dos haters, ou seja, ela posta algo bíblico, não dá o mesmo engajamento. Mas só que a fala dela é dúbia. Então, o que é uma fala dúbia? Ela fala isso, né? Ela fala essa questão, mas só que ao mesmo tempo que ela fala essa questão, parece que é outra. Então, ela parece estar falando dos haters, mas ao mesmo tempo que ela parece estar falando dos haters, ela parece estar falando, tipo assim, a Bíblia não dá views. Né? Tanto que tem uma parte ali que ela até fala que no TikTok, né, ou no Reels, são palavras curtas, não dá para ensinar a Bíblia. Mas só que quando você entra no TikTok, você entra no Instagram, tá cheio de gente falando sobre Bíblia, explicando a Bíblia, colocando trecho de pregação falando sobre a Bíblia. E sobre a questão da Bíblia não dar views,
aí também é outros 500. Por quê? Eu conheço muita gente que tá tendo views por conta da Bíblia. Se você for parar para pensar, o podcast do Inteligência Limitada, um dos que mais deu audiência, eu acho que foi até o Vilela mesmo que falou em um do podcast que estava com o Rodrigo Silva e o Pigula. Ele falou com o Rodrigo Silva que o podcast do Rodrigo Silva foi o segundo com maior audiência. Até então era, né? Eu não sei se superou, pode ter superado. Só perdeu pro podcast do Bolsonaro. A gente tem um canal 2D de teologia, a gente tem um canal do Desascope, a gente tem o Luciano Subirá, a gente tem o próprio Rodrigo Mussolini, a gente tem um monte de canais que estão fazendo sucesso porque falam de Bíblia. O Luca Martini, o Bible Talk do Biblecast, do Bible Podcast, tudo isso é canal que fala de Bíblia. Então, por exemplo, virar e falar tipo assim, a Bíblia não dá visualização. Eu acho meio errado. Se você for parar para pensar, dá até muita visualização. Como por um exemplo, pega as tias de Zap, as imagens delas, que muitas das vezes são aquelas imagens lá com versículo, é muito compartilhado, é muito viralizada. Então ficou ali um pouco meio estranho. Agora a gente vai ver o vídeo dela aí explicando, depois eu vou comentar um pouco sobre a questão dela aí da igreja e tudo mais, né? Tá viralizando, muita gente falando sobre isso, páginas, né, que estão compartilhando aí, páginas que têm um nome de valor, mas na verdade estão manipulando vídeos. Eu não sou de vir aqui me esclarecer para ninguém, me pronunciar, mas dessa vez eu realmente achei necessário, porque estão usando mentiras, inverdades e estão manipulando os vídeos. Estão pegando vídeos ali e manipulando, falando que eu tô preocupado com visualizações e Ibope. Deixa eu só deixar claro uma coisa para vocês aqui. Quando eu estava falando desse vídeo, que a questão das visualizações, ninguém vê, não dá visualizações, eu não estava falando sobre a Bíblia. Eu não estava falando sobre a palavra. Eu não prego a palavra porque não dá visualização. Negativo. Eu estava me referindo àqueles haters de plantão, críticos de plantão, que vão nos meus posts quando eu publico uma analogia, né, uma palavra, e vai lá e comenta embaixo, porque ela não prega a Bíblia, porque ela não prega a palavra, sendo que na verdade eu prego sim, e eu posto sim esses trechos aqui. Porém, as pessoas que criticam, elas somem, elas não querem saber de visualizar, eles são omissos e não vão lá comentar, tipo assim, eu critiquei lá atrás, mas agora realmente eu tô vendo que você sim prega a palavra de Deus, eu tô vendo que realmente sim, eu fui num culto que você ministrou e eu pude ver que você ministrou a palavra, né? No teu canal do YouTube também tem várias palavras lá. Então eles somem, é isso que eu quis dizer. Porém, estão manipulando para ganhar Ibope e visualização. E assim, gente, essa página tá aí manipulando vídeos meus, não é de hoje, é há muito tempo, de verdade mesmo. Pegam palavras minhas, colocam lá trechos, entendeu? Trechos, manipulam, coloca lá. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Ainda eles têm a audácia de falar assim, ela tá pegando lugares de outros pregadores. Gente, tudo que eu faço não é por mim, mas é para o Senhor. Se Deus tem me honrado e se vocês têm visto os resultados, porque se vocês estão falando que vocês estão vendo os resultados, não é por mim, mas é por Deus. Agora, eu acho que se eu estivesse rebolando, né, vocês iriam me aplaudir. Eu acho que se eu estivesse me prostituindo, vocês iriam me aplaudir, não é? Se eu tivesse perdida aí no mundo, o que vocês iriam fazer? Vocês iriam me aplaudir? Eu tô ministrando a palavra de Deus, eu tô pregando o evangelho, eu tô fazendo a diferença, entendeu? Eu tô fazendo o que Deus me chamou para fazer, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Mas ela não prega a Bíblia, vai no meu canal do YouTube que você vai ver. Gente, eles estão me criticando por ver os resultados, entendeu? Por ver os resultados. Esse final de semana aí foram 1000 almas para Jesus, só esse final de semana, graças a Deus. Mas ela tá vindo aí para tomar o lugar dos outros pregadores. Gente, eu não tenho culpa se eu tô fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer, entendeu? Ele me chamou. Mas ela tá tomando o lugar. Não, querido, o lugar que Deus te colocou é o lugar que Deus te colocou, e você não vai sair do lugar que Deus te colocou. Ele pode até te colocar mais longe, mas respeita o tempo do outro, respeita o lugar que Deus está colocando o outro também. Em nome de Jesus, gente, para com essas coisas. O evangelho não é sobre isso. O evangelho é sobre pessoas que se unem para pregar o evangelho. E qual que é o evangelho? É julgar igual vocês estão fazendo? Porque do jeito que vocês julgam aí, quantas vidas vocês têm ganhado para Jesus? Quantas vidas vocês têm ganhado para Jesus? Graças a Deus, o que Deus tem feito através da minha vida, através das minhas ministrações, tem gerado resultado.
E o maior resultado são almas aceitando Jesus, voltando para Cristo. Aí tem gente que ainda vai lá e comenta assim: ah, mas ela ganha tantas almas, o que ela vai fazer com essas almas? Gente, eu não vou fazer nada, meu papel é como uma evangelista, de ganhar as vidas para Jesus. Agora, quem vai pastorear aquelas vidas, aquelas almas, são os pastores, que vai fazer um papel de pastor, entendeu? O meu papel eu estou fazendo. Agora, uma coisa que eu acho interessante é porque talvez se eu estivesse rebolando, vocês estariam me aplaudindo, né? Talvez se eu estivesse me prostituindo, vocês iriam me aplaudir. Se eu estivesse nas drogas, vocês iriam me aplaudir. Mas eu estou sendo atacada por pessoas que se diz cristã, se diz crente, entendeu? Por eu estar pregando o evangelho. Ainda quer dizer, ai, porque ela está tomando lugar de pastor. Gente, eu não estou tomando lugar de ninguém. Deus conhece meu coração. Se eu estou onde eu estou, não é por mim, mas é porque Deus quis me colocar. Respeita o tempo das pessoas, entendeu? Se Deus te colocou em algum lugar, Deus pode te colocar até em lugares maiores, mas aprenda a respeitar o tempo das pessoas, entendeu? Não é por mim, mas é por Ele. Não, eles me atacam por um motivo, porque eu tô dando frutos. Enquanto eu tô aqui, uma menina de 17 anos, tá dando fruto, pregando o evangelho, vocês estão aí julgando. Qual é o fruto de vocês? Julgar? Porque vidas pra Jesus você não ganha, né? Não ganha, porque fica aí criando páginas. Eu acho engraçado que fica se escondendo atrás de páginas porque não tem coragem de colocar a cara e mostrar quem que é, não tem coragem. Aí usa páginas, né, de fofoca cristã, né, página de crente que fofoca, fica falando dos outros, mas não tem coragem de colocar a cara pra ir lá, né? Não tem coragem, né? Mas vou falar uma coisa pra vocês que estão falando aí, criando mentiras em verdades pra falar das pessoas. Posta os resultados, posta as vidas. Se vocês não postam, eu vou postar pra vocês ver o tanto de vidas que tem aceitado Jesus, tá? Então vocês não vêm falar que, porque ela falou que pregar a Bíblia não dá visualização. Para de pegar contextos e criar o contexto que você quer, entendeu? Pega o contexto do vídeo, de fato, onde eu tava falando, não das visualizações, não da palavra, porque eu não prego a palavra. Eu tava falando dos haters, que quando eu posto palavra, eles não visualizam, eles somem, eles não vão lá comentar. É isso que eu estava falando, entendeu? Quem assistiu o podcast completo entendeu. Quem foi lá e assistiu entendeu. Agora vocês ficam manipulando para ganhar ibope visualizações, entendeu? Então o que eu quero dizer para vocês aqui agora é, se vocês estão incomodados, é sinal que Deus está fazendo através da minha vida. É sinal que está dando resultado. Porque se não tivesse incomodado ninguém, aí sim eu iria me preocupar. Então o que eu quero dizer para vocês aqui agora, vocês aí que tá criando as coisas, manipulando, quer postar alguma coisa? Posta a verdade. Você não é valorizado? Você não é crente de valor? Só posta a verdade. Bem, a primeira coisa é aquilo que eu tinha falado antes, né? O que parece é que ela estava de fato falando sobre os haters. Mas como diz Oscar Oliveto, que é o maior comunicador aí, publicitário do Brasil, né? Ele fala que comunicação não é aquilo que você fala. Comunicação é aquilo que o outro entende. Então, por um exemplo, se você está comunicando alguma coisa e o outro está entendendo diferente, talvez você tenha que olhar a sua fala para você saber de fato aquilo que você está falando, né? Porque você, de certa forma, pode ser um pouco responsável por aquilo que o outro está entendendo. Mas tem algumas coisas que a gente pode avaliar daí, né? Algumas coisas que a gente precisa entender sobre todo esse caso e tudo isso que ela acabou falando. Em partes eu concordo com ela. Que são duas coisas. A primeira coisa é a Vitória Souza, ela é uma garota nova que está pregando agora e explodiu recentemente por conta de sua analogia do iPhone. De repente, era uma menina que tinha ali umas visualizações e explodiu com um monte de visualizações. Então ela está tendo que aprender a lidar com isso. E ela, de certa forma, ela é inexperiente. E a segunda coisa que a gente tem todo desse caso aqui, que ela está falando e do caso dela, é que a igreja também gosta, né? Tem algumas pessoas que gostam demais de pegar no pé dela. Mas antes de falar sobre ela, igual ela fala, os haters, quando eu posto Bíblia, eles não falam nada. Talvez seja pelo fator de que esses haters querem que de fato ela fale da Bíblia. Então quando ela fala, eles saem, porque ela falou da Bíblia, né? E quando ela vai para uma analogia e talvez esquece de falar da Bíblia, aí eles vão lá e aparecem e ficam ali enchendo a paciência dela. Mas uma das questões que acontece, que é a primeira coisa, aí eu vou falar dela, depois eu vou falar dos haters, que é a questão de que a Vitória Souza, ela é de fato uma pregadora inexperiente. Não tem vergonha nenhuma de falar que é uma pregadora inexperiente. Eu não estou sendo demagogo, muito menos machista, porque eu também comecei a pregar,
na igreja cedo. Eu comecei a pregar na igreja quando eu era adolescente, né? E recentemente eu estava assistindo uma pregação minha, hoje eu estou com 27 anos, eu estava assistindo uma pregação minha por volta lá dos meus 18, 19 anos, e eu olhei e falei assim, meu Deus do céu, quanta coisa diferente, como que eu evoluí. Inclusive, se você quiser ver, a pregação está aqui no canal, né? A mais antiga é Unidos na Força de Cristo, está passando aqui no card, e a mais nova, porque eu repreguei essa mesma pregação, é Guerra Cultural. Você pode dar uma olhada e comparar, né? E talvez daqui a alguns anos, quando eu tiver meus 35, meus 40 anos, eu vou olhar para aquilo que eu falava hoje, para minhas pregações, para os meus vídeos, e vou pensar assim, cara, como que eu evoluí, ou como eu era imaturo, porque é uma das questões que acontece. E é uma menina que tem por volta de 16 a 17 anos, então ela é muito nova, né? Ela pode até ter uma desenvoltura muito boa para falar que é aquilo que ela tem, mas por mais que ela tenha isso, né, ela ainda não tem aquela experiência de viver algumas coisas, né? Para então, de certa forma, ali exercer isso. E às vezes não é vergonha nenhuma, não é humilhação isso daqui que a gente está falando, porque tem uma coisa que pode se separar. Pode se separar aquele cara que é hater, que está lá só para criticar, daquele cara que, ou daquelas pessoas que estão querendo ajudar, que às vezes vê algumas coisas que ela faz e querem ajudar e acabam comentando. Mas aí tem uma questão também. Comunicação é aquilo que a gente entende. Muitas das vezes a gente comunica errado, mas as pessoas também comunicam errado. E a gente tem que tentar entender o que as pessoas estão tentando falar com a gente. Por mais que a crítica seja uma crítica que pareça destrutiva, ela tem algo de valor que a gente precisa olhar. Porque talvez a pessoa está falando algo correto da maneira errada. Quando eu assisti a minha pregação antiga, eu reparei que eu tinha alguns vícios na pregação, ou algumas coisas que eu fazia, que as pessoas já falavam comigo, mas muitas das vezes elas falavam num tom mais áspero, num tom às vezes mais grosso, ou até mesmo numa crítica mais enérgica, e eu rechaçava, eu não aceitava, porque eu falava assim, essa pessoa só quer o meu mal, essa pessoa só está criticando a minha pregação, essa pessoa não gosta de quando eu prego, essa pessoa não gosta de quando eu falo, mas hoje eu olho para trás e falo assim, cara, mas não é que aquela pessoa tinha razão? Por quê? Porque é o jeito que a pessoa falava, já trazia para mim uma repulsa, eu já olhava e já... não quero nem saber. Mas hoje eu olho para trás e eu penso assim, muitas das vezes quando as pessoas elas estão trazendo uma crítica, talvez naquela crítica tenha alguma questão que eu possa aplicar. Então eu tenho que saber separar às vezes o tom, e isso é uma coisa muito difícil de fazer, do que a pessoa está falando. Então, por exemplo, se o pessoal está reclamando dela, que ela não está postando mais Bíblia, é simples, poste Bíblia. Né? O pessoal está reclamando que ela não está falando da Bíblia, simples, faz a analogia, mas fale da Bíblia. E aí que tem uma questão que acontece, é que ela é uma menina nova, e uma das coisas que acontece é que a gente está vivendo hoje também, uma explosão de gente que está conhecendo a Bíblia através da internet. 2Ds de Teologia, eu já citei um monte de canal, 2Ds de Teologia, Dizascope, Ministério Fiel, o próprio Luciano Subirá. Então, por exemplo, as pessoas que veem o conteúdo de Bíblia, quando chegam nela, e ela se propõe a pregar a palavra de Deus, eles vão querer também Bíblia. Então não adianta eu ficar às vezes reclamando das pessoas e tudo mais, porque ela de fato pode pegar e aprender. Eu acho que seria muito sábio isso. Ela virar e falar, olha, o pessoal está falando isso, então quem sabe eu não preciso amadurecer um pouco mais no meu ensino teológico, no meu estudo teológico, na minha interpretação da palavra. É essa a questão. E eu acho que quando é isso é válido. É essa que é a questão. E hoje a gente tem muito conteúdo na internet que sabe muito de Bíblia e que ela poderia também pegar, sentar e assistir. E talvez, eu sou de uma linha mais reformada, se ela não quer uma linha reformada, pegue conteúdos de pessoas pentecostais, como o próprio pastor Luciano Subirá, como, por um exemplo, o próprio bispo Paul McAllister, né? Que são pregadores pentecostais, mas são pregadores pentecostais bíblicos e equilibrados, que é uma coisa que eu acho que não tem vergonha nenhuma de falar. Até porque eu assisti uma pregação inteira dela, e a pregação dela traz ali uma questão mais neopentecostal, mais de fato voltado para o antropocentrismo, que é o foco ali para o homem, né? Só, você vai vencer, você vai conquistar, você vai subir na vida. É legal, às vezes, você falar sobre isso, mas é algo que já vem ali da teologia neopentecostal, inclusive eu acho que é da igreja dela. Mas se ela está na internet, o pessoal está vendo, o pessoal está assistindo, e o pessoal está comentando, por que não olhar para aquilo que o pessoal está falando,
tentar tirar um pouco de sabedoria e tentar fazer aquilo que o pessoal às vezes está querendo, porque ela ainda é uma jovem pregadora e ela pode melhorar muito, né? E ela tem assim um jeito de falar e uma desenvoltura muito boa, que prende as pessoas e que inclusive muitos adultos não têm. Então isso é uma coisa que ela precisa observar, né? É essa que é a questão, e muitas das vezes a gente não acaba observando, né? E embora ela seja uma menina de Deus, ou se considere ali uma menina de Deus, ela também tem que entender que o mais velho ou as pessoas com a experiência podem ser algo enviado de Deus também para fazer ali ela melhorar. Então, ao invés de ficar brigando com os haters, porque não olha um pouco. Se o cara realmente só tá ali para xingar, desconsidera. Mas se o cara tá fazendo algo construtivo, por que não considerar? A segunda coisa que eu quero falar, para terminar aqui rápido esse vídeo, é sobre a questão da igreja. Às vezes eu acho que a igreja ela pega no pé demais de algumas pessoas, e quando ela fala também da maneira errada. Ao invés de falar de uma forma aconselhando, de uma forma pegando a pessoa pela mão e levando até o local, muitas das vezes vai de uma crítica destrutiva, xingando a pessoa, denegrindo a imagem da pessoa. E aí você vai ver ali a pessoa, ela é alguém que se considera de Deus, mas está lá super criticando, detonando a pessoa. Eu acho que a igreja ela precisa saber como lidar com as pessoas e como aconselhar as pessoas, porque quando uma pessoa desvia, a igreja começa a reclamar. Então, nesse sentido ali, ela, por incrível que pareça, ela comentou o correto, porque se ela tivesse também pegando e rebulando, estaria um monte de gente reclamando. Então, para não ter uma menina fazendo isso, já que a igreja não gosta, a gente tem que saber direcionar ela. Por quê? Porque ela ainda é nova e ela pode ser direcionada a ser uma ótima pregadora no futuro. Uma pregadora que de fato vai falar a palavra de Deus, uma pregadora que de fato vai saber como dosar a questão de analogia, quando que é para ter analogia, quando que é para ter explicação da palavra. Tudo isso pode acontecer, mas se a igreja fizer de uma forma muito brusca, muito atentada, pode ser que elas não façam isso, né? Talvez até se desvie ou até se entregue mais a esse estilo de pregação e depois o pessoal vai ficar mais reclamando. Então tem que saber como falar, né? Uma coisa é chegar tipo assim, olha moça, é legal isso daí que você fez, seu esforço, legal que você está ganhando almas para Jesus, mas vem cá, o que você acha de explicar um pouco melhor os textos da Bíblia? O que você acha de explicar um pouco melhor o que acontecia na época? De tirar ali uma boa exegese da palavra de Deus, né? Eu acho que vai deixar suas pregações mais ricas. Eu acho que você vai pregar para as pessoas que não conhecem tanto com a sua analogia, mas aí você vai entregar uma analogia que vai trazer essas pessoas, e quando essas pessoas vierem, elas ainda vão encontrar uma pregação densa, uma pregação profunda, e você ainda vai alcançar aquele crente velho, que é de igreja, que sabe de teologia, né? Porque é uma coisa muitas das vezes que acontece. A gente tem muitos jovens pregadores, inclusive começaram na internet, Luca Martini, Israel Subirá, todos começaram na internet, mas eles não foram tão perseguidos assim. A gente também tem pregadores jovens, como a própria Fabíola Mello, também começou na internet. Então, por um exemplo, uma das coisas que acontece é saber lidar com isso e saber direcionar a pessoa. É essa que é a questão. Se não souber fazer isso, vai rolar toda essa questão, né? Tudo isso aí que acontece. Rafa, você está passando pano. Não estou passando pano. Né, como eu já falei, eu já assisti uma pregação inteira dela. Eu acho que falta também um pouco de conhecimento teológico, né, um aprofundamento e tudo mais. Né? Também acho que é antropocêntrica, mas acho que ainda dá para direcionar ela para ser uma ótima pregadora que vai dar muitos frutos no futuro. Mas isso vai depender de duas coisas. Primeiro, dela ter a maturidade de olhar para o que as pessoas estão falando e querer, né, se atualizar, mudar e melhorar, e também de como a igreja lida com isso. E aí, o que você acha desse assunto? Eu gostaria de saber de você. Comenta aqui embaixo, tá, galera? E comenta com muito respeito também. Outra coisa que acontece, compartilhe esse vídeo para as pessoas. Deixe seu joinha aí, porque quando você deixa o seu joinha, isso é indicado para mais pessoas na plataforma, né? E compartilhe aí pra galera. Não deixe de seguir as nossas redes sociais, tá passando aqui na tela, o Amigo Jesus. Lá no Instagram fala muita coisa sobre isso. Não deixe de seguir também o nosso canal no YouTube, que a gente fala de cultura pop. Como que você viu, a gente tá falando muito sobre o filme de Barbie e Sound of Freedom lá. Dá uma olhada e não deixe de garantir a nossa história em quadrinhos dos Supermanos. O link tá na descrição e até a próxima.